Olá pessoal, agricultores, agricultoras, jovens, lideranças, também o pessoal que está aqui na página no YouTube da Cofasp, porque está procurando conhecimento, sejam bem-vindos. Meu nome é Kaique Rios Rodrigues, sou agroecólogo, né? Tenho formação de agroecologia no Instituto Federal da Paraíba, fiz o curso na cidade de Picuí. E hoje eu resido em Jacobina, sou jacobinense, resido aqui na zona rural de Jacobina, comunidade Tapuio, e faço parte do quadro técnico da Cofasp, trabalho junto com a Cofasp já há alguns anos. Muitos de vocês do Bahia Produtiva já me conhecem bastante, né? A gente já fez várias práticas juntos aí, na época que João estava junto conosco. Nós fomos muitas vezes a campo, fazendo práticas agroecológicas, trazendo conhecimento e também recebendo conhecimento de vocês. Bom, mas hoje eu estou aqui para fazer esse vídeo. A gente tem esse vídeo hoje com a temática de permacultura no semiárido, né? A permacultura na Caatinga, uma permacultura voltada ao nosso bioma, às nossas peculiaridades, porque assim, a permacultura é uma coisa... É uma ciência e é uma prática muito diversa, né? E ela é possível de ser colocada em vários biomas, né? Ela tem uma ciência muito ampla, mas a gente tem que entender um pouco das particularidades do nosso bioma para saber aplicar as técnicas certas. Porque se a gente tentar aplicar uma técnica da permacultura ou de outra ciência, de outras práticas na nossa região, às vezes pode dar errado e a gente achar que é puro e simplesmente porque não funciona. Mas às vezes é só o meio que a gente está fazendo e porque não levou em consideração várias características, né, que são únicas da nossa região e que algumas técnicas não convém aplicar aqui no nosso bioma, né, no nosso bioma Caatinga. Bom, aí esse vídeo vem para incrementar, né, as videoaulas que estão sendo feitas pelo Bahia Produtiva, como mitigar um pouco os problemas que estão sendo gerados aí pela pandemia, né, do novo coronavírus, por essa questão do isolamento social. E a gente, como tem esse compromisso de estar levando conhecimento e também de receber conhecimento de vocês, porque acredito que muitos vão deixar vários comentários aqui com outras técnicas, com pesquisas, com práticas que tenham feito em casa, né? Então é sempre uma troca que a gente faz. A Cofasp sempre trabalhou com essa troca de conhecimentos. E é nessa troca de conhecimento que a gente vai gerar um novo conhecimento bem mais elaborado, né? Que vai conseguir conciliar tanto a fala do produtor e da produtora, das famílias agricultoras, como de nós técnicos que estamos indo à casa de vocês, né, pessoalmente, e agora dessa vez via internet, né, via esses vídeos que são muito bem produzidos e que tenta trazer várias novidades para vocês. Bom, o nosso tema hoje vai ser justamente a ética, princípios da permacultura, mas a gente pensar isso voltado para a nossa região. Então vou trazer alguns princípios básicos da permacultura e a gente vai fazendo os links, né, com o nosso clima, com as nossas particularidades, tá? Aqui a gente vai abranger bastante a permacultura, a gente vai abranger bastante o nosso clima, como é que é a nossa situação de nossa região aqui, para que vocês busquem, né, essa reflexão e que vão afinco, né, procurar mais afinco. Lógico que um vídeo a gente não vai conseguir explanar tudo, mas aí vocês depois vão poder, com certeza, estar pesquisando em casa, em conversas com vizinhos, com vizinhas, nas comunidades, nas associações, nos momentos que vocês têm para estar debatendo vários assuntos, que também pode ser aí a permacultura, que vocês muitas vezes já praticam, mas às vezes pensam que é algo muito distante. Mas é algo que está no dia a dia nosso, né? A permacultura é algo que, tanto a permacultura como a agroecologia, é algo que está no nosso dia a dia, mas às vezes a gente não sabe por conta de algumas definições que as pessoas colocam e a gente acha que é coisa de outro mundo, mas na realidade não é. Está muito mais próximo do que a gente imagina, né? Então tem alguns princípios básicos, né? São 12 princípios que
que essa ilustração trazem, né? Mas tem o tripé principal, né? Que é o cuidado com o planeta, o cuidado com as pessoas e a distribuição de excedentes, né? Isso aqui vai muito ligado com os princípios básicos da agroecologia, né? Que é você ter o cuidado ambiental, o cuidado social e o cuidado econômico. O cuidado ambiental é justamente o cuidado com o planeta, né? Tanto o cuidado com o planeta de uma visão macro como uma visão micro, né? A gente tem o cuidado com a água que a gente usa, o cuidado com os resíduos que nós produzimos, tanto os resíduos da casa como os resíduos da produção. Ter o cuidado com as pessoas, né? O cuidado com a nossa comunidade, o cuidado com a nossa vizinhança, o cuidado com os técnicos, com as técnicas que vão a campo, né? Tá fazendo essa troca de saberes. E a distribuição de excedentes que vai justamente ligar aí com o ponto da economia, né? A economia da casa, porque não adianta a gente prezar a permacultura, prezar a agroecologia e não ter um retorno financeiro, né? Porque a gente sabe que no final das contas o capital, infelizmente, fala mais alto. Então, às vezes não, sempre a gente tem que também melhorar essa questão da economia. Claro que a gente não vai melhorar a questão da economia e esquecer do ambiental e esquecer também do social, do cuidado com as pessoas e do cuidado com o planeta, né? Aí tem aqui, ó, vou trazendo aqui, a gente vai falando e comentando, né? Que é observar e interagir. Muitas vezes, na agricultura convencional, a gente foca muito em interagir. E geralmente essas interações são algumas práticas que não convêm mais com o que a gente pensa, com o que a gente preza, né? Muitas vezes a pessoa se coloca como o dominante da sua propriedade, né? E a gente, na realidade, está fazendo parte dessa propriedade. Muito em vista porque a terra não é de ninguém, né? A terra é dela mesma. Você está fazendo parte ali de um pequeno espaço de tempo e local, né? De espaço e tempo em um determinado lugar. Você ali, aquela terra que você vive hoje, já foi de outra pessoa e daqui a algumas décadas será de outra também. Então, assim, a gente está fazendo parte de um local. A gente não comanda esse local. Todas as circunstâncias que levaram você a estar ali tem todo um passado, tanto seu como da região. Por exemplo, o clima, as estações de chuva, estações de seca, o solo, disponibilidade de água. Tudo isso aí são interferências que você tem que observar e depois, com essa observação, você vai planejar a sua interação. Não adianta a gente trazer tecnologias de locais de fora e tentar aplicar aqui, tentando trazer uma produtividade que, na realidade, ao longo do tempo, a gente vai ver que são práticas que estão exaurindo os nossos recursos. Eu gosto sempre de trazer o exemplo do trator, né? O trator assim, é fundamental hoje em dia. Mas a gente tem que saber usar o trator e as ferramentas do trator. Por exemplo, o arado, né? Muitas vezes o arado é muito ligado sempre à agricultura. Sempre que tem a época de inverno, a gente tem esse costume, muitas pessoas têm o costume de passar o arado. Mas o arado é uma tecnologia que veio da Europa, que os solos de lá passam boa parte do ano congelados, né? 3 meses do ano congelado, às vezes até mais, e eles precisam tirar a água do solo, tá? E como é que eles fazem tirar essa água do solo? Justamente com um arado. Eles passam um arado que ali vai abrir as camadas superficiais e aquela água, quando o sol bater, ela vai evaporar. Aqui a gente precisa tirar água do solo? Aqui no Nordeste, na Caatinga? Não, a gente não tem necessidade nenhuma de tirar água do solo. Muito pelo contrário, a gente tem que preservar a água no solo. A gente tem que manter o solo sempre coberto. Então são essas práticas simples, né, de observação e que vão trazer uma interação muito melhor para a nossa propriedade, para a comunidade inteira, porque a gente não pode esquecer que a gente vive em uma comunidade. Eu vivo aqui no Tapuio, e as coisas que eu fizer aqui na minha comunidade, ou na minha propriedade, desculpe, com certeza vão interferir no do vizinho. Por exemplo,
Se eu aplicar veneno, se eu aplicasse veneno na minha propriedade e um proprietário vizinho que quisesse produzir alguma coisa orgânica, ele já seria impossibilitado de tirar só porque eu uso. Então assim, a gente tem que também parar de pensar que as coisas da minha propriedade vão interferir somente a mim. Isso aí está errado. Também tem algumas plantas, né, que são trazidas de fora, que a gente planta aqui, acha que está controlado, mas muitas vezes algum passarinho pega uma sementinha, leva, né, come e depois deposita semente na propriedade do vizinho, e lá no vizinho essa planta começa a se tornar um problema real para ele, né? Então assim, são essas percepções e interações que a gente tem que tomar bastante cuidado, tá? Tem uma outra parte aqui, ó. Captar e armazenar energia. Energia a gente leva muito a energia elétrica, né? Mas a gente tem que compreender que a principal energia que a gente tem é justamente a energia que vem do sol, que a gente pode captar e armazenar e transformar em energia elétrica, mas a principal energia que a gente está falando aí é a energia que a gente vai usar nos nossos corpos, no nosso plantio e também no dos animais, né? A gente capturar essa energia por meio de quê? Por meio das plantas. As plantas são seres que produzem o seu próprio alimento. Ela não é como nós humanos e outros animais que tem que sair por aí caçando, pescando, colhendo alimentos para comer. Não, a planta produz o seu próprio alimento. Ela tem um processo chamado de fotossíntese, no qual ela vai produzir energia para ela mesma. E de onde vem essa energia? Do sol, né? O sol, com sua magnitude, né, libera energia suficiente para o planeta Terra, para todos os seres humanos, para todas as plantas, animais, né, bactérias, fungos, tudo que é ser vivo. E as plantas retêm essa energia solar e transforma isso numa energia química que todos os outros animais vão poder usufruir, não é? Então assim, todo o alimento que eu como, seja ele de carne, de origem de animal ou origem vegetal, indiretamente a gente está consumindo energia solar. Então a gente tem que aprender a captar essa energia e utilizar melhor. Por exemplo, eu tenho uma propriedade, mas eu prefiro que essa propriedade fique o ano todo limpa, né? Limpa mesmo, sem mato, sem uma árvore, sem uma planta para dar uma sombra, esse tipo de coisa que eu estou falando, que vocês já entenderam. Mas se eu tenho numa área coberta por uma vegetação espontânea, né, por um mato, como é bem conhecido, algumas árvores, ali eu vou estar armazenando energia. E essa energia a gente pode usar para alimentação animal, a gente pode usar para a nossa própria alimentação e outras áreas também, né? Porque, por exemplo, se essa energia a gente utiliza para a produção de animal, para alimentação animal, logicamente que o animal ele vai dar o quê? O esterco, que é justamente a sobra dessa energia. O animal comeu a planta, né? Ele utilizou toda a energia que ele precisa e vai liberar o resíduo. O resíduo são as fezes. E tem várias práticas de utilizar essas fezes, essa energia contida nas fezes, com adubação foliar, com adubação do solo e para a produção de outro tipo de energia, que é a produção de gás, né? O gás de cozinha, né? Você tem um processo com biodigestor que alguns de nossos agricultores família agricultora, né? Que já foi beneficiado pela COFASP faz, que é um caso do seu José, lá de Miguel Comum, que ele tem lá da comunidade Almas. Ele tem um biodigestor que ele fez em casa. E qual foi a sacada dele? Ele queria parar de cortar lenha, né? Ele tinha um fogão a lenha, mas ele queria parar de cortar lenha. Então o que ele fez? Ele queria produzir o gás na própria casa. Só que para isso ele tinha que ter o quê? O gado. E ele não tinha o quê? Alimento. Então ele tinha que ficar comprando alimento para o gado produzir as fezes, para ele produzir essa energia que ele queria. Então ele começou a armazenar energia solar, olha só, começou a armazenar energia solar por meio de quem? Por meio da palma, né? A palma absorvia a energia solar, transformava em alimento, ele dava à vaca comia, liberava a energia residual, né, o excedente, e ele transformava esse resíduo em gás de cozinha. Então ele parou de comprar gás, ele parou
de cortar lenha para o fogão a lenha, e hoje ele se autossustenta em relação à energia, né? Eu não sei hoje, mas se ele estiver até vendo esse vídeo, ele pode nos falar aí nos comentários se ele já conseguiu transformar em energia elétrica também. Porque quando a gente foi visitar, foi fazer os vídeos, tem até um vídeo dele aqui no próprio YouTube da Cofasp, dele falando, né, da experiência dele e que ele queria transformar agora esse gás em energia elétrica. Então assim, é você observar o ambiente e interagir com ele. Ele interagiu fazendo como? Transformando a energia do sol na palma, depois no alimento, depois gás, né? Então, captar, armazenar e usar a energia também, né? Ao nosso favor. Aí tem outro, obter rendimento. Obter rendimento, o nome já diz, né? A gente procurar a nossa economia, né? A nossa sustentabilidade econômica na nossa propriedade. E isso vem logo aqui, ó, distribuição dos excedentes. Porque a gente que produz, né, na zona rural, logicamente que a gente vai produzir do melhor possível. Vai consumir e o restante, o excedente, a gente dá, a gente vende, a gente troca, né? Não precisa, economicamente, a gente só vender. No que a gente troca, no que a gente doa para um vizinho, doa para um familiar, isso também está gerando a economia, porque a outra pessoa está deixando de comprar. Então, assim, é uma economia indireta para a gente, tá? E esse valor da doação, ele é imensurável, né? Muitas pessoas, em alguns cadastros, até que a gente bate muito de frente na Cofasp, eles tentam dar um valor específico para a doação. Por exemplo, eu doei para os meus familiares, eu tive uma produção muito grande de abóbora, e eu doei algumas abóboras para os meus familiares. E o pessoal às vezes tenta mensurar o valor dessa doação. Então assim, é um valor que não existe, né? Doação é uma coisa que é muito íntima, né? Sua, do seu coração, então não tem como a gente mensurar. Então essa questão da distribuição da economia e obter rendimento com a doação, a gente quase não encaixa aqui porque você não vai conseguir mensurar o valor disso, né? Mas o que a gente vende, o que a gente consegue vender, e assim, a gente tem que começar a compreender um processo para aumentar a nossa renda, que é a questão do beneficiamento, né? O Bahia Produtiva também ele encara muito isso, bate muito nessa tecla e incentiva o beneficiamento tanto de produtos de origem vegetal como animal, né? Você pegar um produto, uma matéria-prima e transformar em outra. E podem ser coisas simples, como simplesmente produção de polpa, simplesmente não, né? Porque é uma coisa muito complexa, demanda muita mão de obra, maquinário, então assim, não posso dizer simplesmente, né? Mas a gente fazer a polpa, fazer uma geleia, que são coisas simples, coisas que a mãe e os pais nossos faziam, mas que foi se perdendo. Tem questão também de doces, né? Que podem ser feitos, que pode começar com um investimento pequeno. Tem um caso, um exemplo muito bacana de uma agricultora, né, chamada Janete, do Inácio João, né, da comunidade Caém. Ela e seu marido Cido, eles passaram um tempo em São Paulo e eles voltaram para a Bahia justamente nessa perspectiva de trabalhar no campo. Então eles começaram com hortaliças, tem até um vídeo sobre eles também no YouTube da Cofasp, um vídeo que eles fizeram com Bahia Rural, né? Aquele programa que passa sempre antes do Globo Rural nas redes de emissora de televisão, tá? Então vocês podem encontrar também essa experiência. E hoje, na época ela começou com produção de hortaliças e depois passou a fruta. E o que foi que aconteceu? Ela começou de baixo, né? Ela começou do simples, ela começou com produções ali para atender uma feira que ela participava, e depois ela sempre dá esse relato assim, né, um relato muito bonito, que ela começou com um liquidificador a fazer polpa. Então com um liquidificador ela começou a fazer essas polpas, começou a ter renda, né, começou a voltar o valor investido. Então ela já passou a ter uma desempolpadeira, já passou a ter outros materiais, freezers, logomarca, a etiqueta do produto, começou a ter uma sanitização cada vez melhor do seu produto.
Então assim, hoje ela já consegue vender muito mais do que ela começou, né? Ela pode-se dizer que ela é uma empreendedora rural. E é isso que a gente tem que ser, né? A gente tem que entender que o meio que a gente vive, né, ele também é um meio empreendedor. Nós somos empreendedores, né? Nós que vivemos da zona rural, nós que vivemos do campo, nós somos empreendedores. Tudo que a gente investe, tudo que a gente gasta, tem um retorno. E é nesse retorno que a gente tem que reinvestir e ir sempre melhorando as nossas condições de trabalho e as condições do nosso produto, né? Com a embalagem bacana, com um marketing, né? Com a publicidade que vem atender vários públicos e tentar agregar vários valores ao nosso produto, né? E também usar o nosso produto. Tem um caso bem marcante também, que era de uma agricultora também que a gente acompanhava, e era de Mirangaba, e ela produzia café orgânico. Ela produzia café orgânico e o café orgânico que ela produzia todo, ela vendia na feira e comprava café no mercado. Então assim, não tem uma lógica para isso, né? Você não pode aceitar simplesmente isso e não opinar, né? Porque como é que a pessoa produz o café orgânico, da melhor qualidade, da casa dela, vende esse café para outras pessoas e compra um café industrializado, que às vezes vem de locais longes, né? Tem um impacto ambiental muito grande para trazer para cá. Questão de embalagem, o lixo, né, que é feito para produzir esse café. Às vezes um café misturado com outras coisas, né, que a gente sabe que a indústria alimentícia prega muito dessas peças no consumidor, misturar o produto com outra coisa, como milho torrado, palha de arroz, que muitas vezes acontece, até pó de serra, né, já foi encontrado na produção de alguns cafés. Então assim, é uma certa conscientização da gente saber que nós temos um produto de altíssima qualidade, no qual a gente pode vender, pode agregar valor, mas também a gente tem que pensar na gente, né? A gente tem que consumir o nosso produto. A gente tem uma perspectiva diferente de comércio e de produção. Porque assim, um produtor de tomate, por exemplo, que planta com muito veneno, dificilmente ele vai comer. Mas a gente não, a gente que planta de forma orgânica, de forma agroecológica, de forma permacultural, tem uma perspectiva diferente do alimento, né? A gente sabe que aquele alimento é de alta qualidade, de tanto nutritiva, como qualidade também no processo de produção. Temos um outro tópico aqui. Pratique a autorregulação e lhe dê um retorno, né? É o chamado feedback. É um retorno que você tem que ter de sua produção. É você, observar e interagir com o meio que a gente vive da melhor forma adequada, usar as energias, você obter o rendimento e ter uma autorregulação. O que é essa autorregulação? É você justamente compreender a sua logística financeira, se você está investindo e está tendo retorno, não digo só retorno financeiro, mas também o retorno para o nosso bem-estar, porque isso aí também vai contar muito, né? Porque se a gente está trabalhando com uma coisa que gosta, a questão do financeiro, às vezes compensa, né? Você está tirando uma quantia de dinheiro no mês em sua propriedade, podendo ter, claro, aumentar esse ganho, mas você também incorporar isso o seu bem-estar, porque do que vale você trocar tudo o que tem para ir trabalhar num grande centro, às vezes morar num local onde tem grande quantidade de problemas urbanos, né, como fala aí de drogas, de prostituição, de jogatinas, esses problemas com os quais a gente prefere não viver, né, alcoolismo e tudo mais. A gente sabe que o alcoolismo é muito grande hoje na zona rural, mas quando a gente entra para a cidade, esses números aumentam muito mais. Então tem essa questão do bem viver, né, do bem-estar também, que deve ser incluso nessa autorregulação. A gente tem um controle do que está entrando, tem controle do que está saindo e fazer um balanço disso tudo, né? A gente saber onde está errando e para poder solucionar esses problemas, tá? Aí temos um outro tópico: use e valorize os recursos renováveis. Os recursos renováveis que a gente tem na nossa propriedade,
por exemplo, um leito de rio, um lago, uma lagoa, um riacho, uma cascata, né? São recursos naturais que são justamente aí a água que a gente tem. Então a gente tem que preservar e manter adequadamente esses corpos hídricos, né? Com a questão de uma mata ciliar, de uma proteção, evitar assoreamento, evitar erosão, todos essas técnicazinhas, né? Temos os nossos recursos de produção interna. Para quem cria animal sabe muito bem disso, né? Que são os resíduos dos animais. A gente acabou de falar de uma reutilização de recurso renovável fantástica, que é o caso de seu José lá de Miguel Calmon, que tem um biodigestor. Mas você pode estar usando esses recursos aí para a produção de adubo, para a produção de ração também, né? A gente tem sempre um retorno, uma rotatividade na produção de ração, porque a gente pode ter o alimento dos nossos animais dentro da nossa própria propriedade, não só pensar no pasto, né? Porque ainda existe essa cultura de animal ser só criado solto no pasto. Isso aí está cada vez mais diminuindo, porque se você cria solto no pasto, só apenas ali, e quando o pasto acabar, o que vai acontecer? Quando esses animais degradarem tanto aquele pasto, o que vai acontecer? Que não vai nascer um capim, vai nascer só uma malva ou alguma outra planta que muitas pessoas acham que são indesejáveis, mas daqui a pouco a gente vai chegar no ponto que cada plantinha dessa tem a sua função, sim. Então, assim, a gente tem que saber e compreender quais são esses produtos que estão escapando da nossa visão, de nosso pensamento, que podem ser reutilizados e utilizados de forma que vá melhorar nossa produção, o nosso cotidiano e o nosso trabalho. Aí tem aqui, não produzir desperdícios, né? A gente pode muito bem reduzir o desperdício da água, o desperdício dos recursos renováveis e dos recursos naturais, os desperdícios da própria casa, né? Restos de alimento muitas vezes são jogadas fora. Esses restos de alimento podem ser utilizados para a produção de um adubo com miocário. Esse alimento que sai da casa pode ser utilizado na produção de animais. Então, assim, a gente evitar estar desperdiçando coisas. Desperdiçar tempo e trabalho também é fundamental. E isso vai muito aqui, ó, interagir, observar e interagir. Vá percebendo que os pontos são todos ligados, né? A gente vai formando uma teia, onde todos os pontos vão se encaixando. Porque se a gente não observar e interagir da forma adequada, a gente vai estar desperdiçando um bem tão precioso que é o tempo e o trabalho. Porque se você trabalhar e ter que refazer, não é uma coisa assim muito interessante a gente estar fazendo. Mas logicamente que quando a gente fala aqui, ó, de praticar autorregulação e a gente vê uma coisa que está errando, é importante a gente saber o que errou e procurar um meio de saída, né, para o erro, para minimizar os danos desse erro. A gente tem que tem que evitar o desperdício, mas também a gente tem que observar que se alguma coisa está sendo errada, a gente tem que retomar tudo, né? Temos aqui o número 7, o design a partir de padrões para se chegar aos detalhes, né? O que é esse design? É o desenho, né? É o desenho que a gente tem na nossa propriedade. Qual é esse desenho? É o desenho no qual a gente produz uma horta, no qual a gente tem com os animais, com o cultivo, né? Isso aqui vai muito, ó, observar e interagir. Se é, por exemplo, eu que moro numa propriedade que é enladeirada, né, no pé de uma serra, eu tive que observar o meu ambiente para poder fazer um design a partir de padrões da natureza para poder adequar melhor minha produção. Então, eu tive que observar e interagir de qual forma? Observando o solo, observando o desnível do solo. Então eu tive que fazer o que para produzir? Eu tive que fazer uma produção de palma, forrageira, e eu tive que entender como é que esse solo era, como é que era esse relevo, para poder fazer um plantio da melhor forma possível. Então eu tive que entender o que? As curvas de nível, né, que meu relevo tem. Se eu plantasse ladeira abaixo, iria dar errado, porque com certeza
eu estaria induzindo a água, né, a pegar velocidade no decorrer da ladeira, ou quando ela ia descendo, ela ia pegando mais velocidade, ia cavando o meu solo, fazendo erosão, ia depositando essa camada superficial do meu solo, que é a camada que tem mais nutrientes, numa área que eu não gostaria, que geralmente são os leitos de rios, de lagos, né, de lagoas, de riachos que nós temos também na propriedade e na comunidade, o que vai ocasionar aí assoreamento, né, desses corpos hídricos, o que é uma coisa terrível para quem produz, para quem trabalha com o meio ambiente. Mas também não só isso, a gente pode entender aí uma teia de aranha e tentar reproduzir isso numa horta. Temos as mandalas, né, que são meios de produção muito satisfatórios, né? Vários produtores que fazem uma mandala têm êxito, né? E tem uma renda satisfatória a partir de sua mandala. Então, assim, são padrões que a natureza nos dá, que a gente pode tentar imitar e tentar produzir com ele, porque esses padrões vai dar mais dinamismo do que uma simples linha reta, né? Se a gente produzir tudo em linha reta, tudo um padrão muito engessado, né? Muito artificial, pode ser que venha trazer alguns problemas futuros, tanto de trabalho, você tem um trabalho a mais para produzir, um trabalho a mais para se chegar onde você quer chegar, né? Nós temos aí vários tipos de padrões na natureza, temos círculos, temos, por exemplo, as semiluas. Esse é um exemplo muito bacana, porque a gente leva um pouco ao que a gente quer, que é a questão do semiárido, né? Tem uns vídeos também bem bacanas na internet de um pessoal que produz na África. E esses vídeos são justamente de um país chamado Burkina Faso. E lá eles têm um semiárido muito mais seco do que o nosso, tá? Semiárido existe no mundo todo, tá? Principalmente nessa faixa equatorial, essa faixa central do planeta. Aqui na América do Sul, na África tem, na Oceania, na Ásia, todos esses continentes têm uma faixa de semiárido. E o que acontece? O nosso semiárido brasileiro é o semiárido mais chuvoso que tem, né? Nós somos abençoados por ter um semiárido que chove muito, apesar de que alguns índices são muito baixos. Mas em Burkina Faso, como eu estava falando, na África, chove muito menos. E o solo é muito diferente do nosso. Então o que eles fazem? Eles se inspiraram na Lua, né? Principalmente na fase crescente ou minguante, né? Isso vai variar. E o que eles fazem? Eles fazem bolsões na terra, eles cavam a terra, né? Uma terra bem dura, que no vídeo dá pra gente perceber o quão dura é, porque eles vão batendo com marretas para quebrar o solo mesmo, e fazem alguns valões, alguns buracos em formato de semilua, logicamente colocando em contraponto ao relevo, para que toda a água que venha descendo na época de chuva fique empoçada ali naquela semilua, e dali eles começam a tirar a produção de forragem para os seus animais, produção de alimentos para as famílias. Então, assim, é você compreender alguns padrões que a natureza tem e tentar replicar na propriedade, que com certeza vai funcionar, e se não funcionar, não tem problema nenhum. A gente pode tentar um outro padrão que seja mais adequado para cada propriedade. Permacultura, desenhos como esses, não são, como o povo fala, né? Não é uma receita de bolo, é algo que a gente vai tentando, às vezes vai errando, mas quando acerta a gente vai multiplicando, tá bom? Temos mais uma aqui. Interagir ao invés de degradar. Isso vai muito aqui também com, né, observar e interagir. A gente tem que interagir e integrar, né? Integrar ao meio do que degradar. Se eu degrado o meu solo e não integro algo a mais para o meu solo, se eu tenho uma prática que vai cada vez mais cansar, né, o termo que o popular hoje usa, cansar o solo, eu vou ter um rendimento cada vez menor na minha propriedade. Isso vem muito com as práticas que são utilizadas. Aração, destoca, queima, né? Queima faz aquelas grandes coivaras e queimam, né? Tem gente que acha a coisa mais linda do mundo, mas não sabe o potencial prejudicial que
a queima desses materiais tem. Então nós temos muito que integrar vida ao nosso sistema, né? Eu aqui fico muito feliz quando eu vejo animais exóticos, animais silvestres na minha propriedade e muitas vezes no meu plantio, no meu roçado, justamente porque eu vejo que a vida ali está pulsando, né? Se eu tenho uma quantidade de animais diferentes, é porque a vida ali está cada vez melhor, está cada vez aumentando. A vida do solo e a vida que vive sobre o solo, né? Quando você cava um buraco ali no solo e você começa a ver minhoca, você começa a ver vários insetos se movimentando, você começa a observar fungos diferentes, né? Você começa a observar rastros de alguns pequenos roedores. Você sabe que ali está tendo movimentação de vida. Agora, se você abre um buraco no seu terreno, vê muita compactação, pouca raiz ali dentro, poucos animais, pouca movimentação de insetos, ali é porque o solo está fraco, o solo está precisando dele ser integrado novas coisas para aumentar a vida, né, do solo. Aqui quando eu vejo aves diferentes, né, cada vez mais vai aparecendo aves diferentes aqui, aves que eu nunca tinha visto antes. É tanto que eu tive que comprar um livro só de aves para conseguir entender quais eram essas aves novas, né, que estavam aparecendo aqui. A aparição de cobras, né, de algumas raposas. Então cada vez que eu vou vendo esses animais, para mim eu vou ficando cada vez mais satisfeito, porque ali eu tenho certeza que a vida está só aumentando, né, no meu sistema. Temos aqui também, use soluções pequenas e lentas. Muitas vezes quem entra na agricultura, né, porque assim a gente também tem as pessoas que são de uma área e vai para a agricultura único e exclusivamente para ter um retorno. Muitas vezes não são nem pessoas que são ligadas mesmo com a terra, não são ligadas com a vida do campo, são pessoas que são de fora, mas que vê aquilo ali como uma fonte de renda na qual ele pode investir e pode tirar em pouco tempo, tá? Isso é uma coisa muito comum, né? A coisa mais comum que você possa imaginar. Pessoas de fora, de outras áreas que vêm para a zona rural tentar ganhar dinheiro rápido. Por quê? Porque tem-se a ideia de que se você plantar hoje, daqui a 3 meses você vai ter um retorno, né? Isso aí eu falando de plantas anuais, claro, né? Milho, feijão, abóbora, algumas hortaliças que tem um curto mais, também até mais, um tempo de produção mais curto. Mas a gente tem que ter algumas soluções pequenas e que lentas, né? Que vão nos dar um retorno muito maior no futuro. E isso aí, eu dou um bom exemplo, na questão da reconstituição da nossa flora, tá? A gente tem uma área que foi ali gasta exaustivamente, justamente para produção imediata de lucro. Uma hora a gente vai cansar aquela terra. 2 exemplos fáceis, né? Você pega uma área, né? Começa a querer produzir lá. Então destoca tudo, vamos supor que tem uma mata. Destoca tudo, queima, passa corrente, faz essas práticas aí de degradação, passa arado, passa grade, começa a produzir. Então no primeiro ano você, como tem ali uma grande quantidade de nutrientes ainda no solo, você tem uma produção satisfatória. No segundo ano, aquilo ali já ainda tem uma produção boa, mas a partir do terceiro, quarto, quinto ano vai só ladeira abaixo. Então o que acontece? Quando não consegue produzir mais nenhum alimento, o que faz? Bota gado dentro, né? Bota o gado dentro, depois bota o bode, porque o bode vai conseguir comer até a última folhinha que tiver lá no seu campo. Depois o que vai fazer? Loteamento. Começa a vender a terra, começa a distribuir essa terra para pessoas de fora, né, de zona urbana, que chega em sua propriedade, chega em sua vizinhança, em sua comunidade e só está ali para fazer balbúrdia, né, esculhambação, festas e mais festas. E isso eu sei que muito de vocês vive com essa grande problemática, né, na zona rural. Isso não é uma novidade. Quem quiser, quem duvida, quem estiver duvidando, é só ligar a rádio aqui de Jacobina ou de sua cidade aí e procurar lá na segunda-feira
eles vão dar todos os problemas que tiveram no final de semana, né? E lá sempre vai ter várias comunidades reclamando de festas, reclamando de som alto até alta madrugada. Então isso aí atrapalha muito a gente que vive do campo, né? A gente que vive na zona rural e que tem aqui como nosso verdadeiro lar, né? Não só um local para festas. Então a reestruturação da flora é uma dessas aqui, ó, soluções pequenas e lentas. A gente começar a produzir, começar a plantar árvores, né? Árvores, não essas árvores de fora. Algumas até que ajudam, mas outras às vezes muito atrapalham, né? Mas árvores nativas, né? A gente sempre ter um mulungu crescendo perto de casa, a barriguda, o angico, até o próprio vilão, que é muito mal visto, né, por muitas pessoas. O vilão é muito mal visto, mas ele tem várias funções bem interessantes que a gente pode integrar na nossa propriedade. Várias outras, né, a catingueira, que é o pau-de-rato, que nós chamamos aqui, o pau-ferro. São várias e várias plantas que a gente pode estar aí utilizando na nossa propriedade. Algumas delas, claro, no aspecto paisagístico, outras podem trazer benefícios para a produção de forragem, como é o caso do vilão que eu falei, tem o sabiá também, o pau-ferro, o pau-de-rato. Pode ser usados numa fonte permanente de forragem, né? Porque a gente está falando de uma árvore, então ela sempre vai estar ali produzindo folhas, claro que se bem cuidada. São soluções pequenas, né? E lentas, porque a gente sabe que uma árvore ele tem um crescimento às vezes mais lento. Logicamente que a gente pode acelerar esse crescimento com algumas técnicas de podas que a gente pode estar tratando em outro vídeo, que vão acelerar o crescimento da planta, né? A gente tem algumas técnicas bem simples mesmo de poda que a gente pode estar diminuindo um pouco os degraus que uma árvore dá para chegar a uma produtividade maior, né, no futuro. Temos aí use e valorize a diversidade, que vai justamente falar com as soluções pequenas, né? Quando a gente começa a ter essa questão da produção de algumas árvores, a produção de alguns mecanismos de reconstituição do nosso solo, reconstituição da nossa biodiversidade, a gente vai começar a usar e valorizar isso, muitas vezes sem nem precisar suar, né? Sem fazer esforço nenhum. Quando a gente fala de diversidade, não é só muito do que a gente vê, não, né? Como uma abelhinha que vai lá na flor fazer a polinização, que é um trabalho excepcional que a natureza faz, né, pra gente, mas também é o que a gente não vê. Como eu falei antes, a questão da movimentação da vida no solo é uma coisa que poucas pessoas dão valor, mas que é de extrema e fundamental importância para uma produção agroecológica, uma produção permacultural consciente, né? O nosso solo é a nossa base e ele só vai estar bem quando ele tiver vida, quando ele vai ter ali uma grande quantidade de minhoca, uma grande quantidade de algumas, não todas, mas de algumas bactérias, de fungos, né? Às vezes muitas pessoas veem um cogumelo no chão de nossa propriedade e pisa porque acha que aquilo ali é danoso. Muito pelo contrário, esses cogumelos, né, que tem aí na nossa propriedade são extremamente importantes para a saúde do solo. Então se você vê se você tinha esse costume, não mate ele, não pise, não quebre, porque eles são muito, muito importantes. E por que são importantes? Porque eles vão metabolizar, eles vão, digamos que, digerir vários nutrientes que a planta não consegue e ela ainda vai fazer o quê? O trabalho de levar para as plantas. Porque a gente sabe que a planta só absorve esses nutrientes necessários, a maioria deles na realidade, pela raiz. Então, muitos nutrientes a planta não tem acesso. E quem faz esse papel de levar esses nutrientes de uma forma acessível, que a planta consiga absorver pelas raízes, são justamente os fungos e outros animaizinhos que vivem ali, né? Alguns insetos bem pequenininhos que vivem no nosso solo. Então, uma diversidade, uma biodiversidade que a gente usa sem nem saber que está usando, né? A gente está desfrutando do trabalho desses seres, muitas vezes, sem nem saber que eles existem. Mas é porque eles vivem numa escala muito menor do que a gente consegue perceber diariamente, né? Eles estão aí muitas vezes numa escala microscópica. Claro que tem vários animais desses
que a gente consegue ver a olho nu, né? Como alguns insetos, as minhocas, alguns fungos, a gente consegue observar, mas grande maioria não são observáveis, mas que tem uma fundamental importância para a nossa produção, né? Temos aqui mais um outro item, né? O item 11, já estamos acabando essa primeira parte, que é o uso das bordas e valorizar os elementos marginais, que é justamente esses elementos que estão em volta na nossa comunidade como um todo, né? Aqui na minha comunidade, por exemplo, a gente tem a questão do relevo, é uma questão que tem serra, né? Então a gente usa esse relevo e essa serra de uma forma que muitas vezes a gente não percebe, porque essas serras aqui, principalmente na região de Jacobina, elas servem como verdadeiras caixas d'água, né? Chove muito aqui por conta das próprias serras, que depois a gente vai compreender um pouco mais sobre isso, o porquê que chove mais aqui nessa região de Jacobina do que em outras regiões do nosso território. Então ela serve como uma grande caixa d'água, ela vai absorver toda essa água e vai mandar essa água por onde? Por baixo do solo, né? E em algum momento ela vai encontrar o rio, ou então muitas pessoas fazem uso de quê? De poços artesianos para ter acesso dessa água. Então a gente tem que valorizar o que está em volta da gente, porque é justamente o meio ambiente, é o meio que a gente vive, que vai nos dar, né, vários bônus que a gente às vezes não valoriza e também não percebe. Às vezes a propriedade da pessoa está num local propício, que tem boa parte do tempo de sombra, e às vezes a pessoa não valoriza isso. Às vezes a pessoa está num local plano, que dá para fazer uma produção alimentar específica, mas não percebe. Muitas vezes a pessoa tem um rio, uma lagoa, um barreiro, mas não valoriza. Por quê? Porque acha que aquilo ali não vai fazer muita diferença, o jeito que ele tratar, vai estar ali para sempre. Mas a gente tem que ter conhecimento que certas coisas não estão aqui para sempre. Então a gente tem que valorizar e cada vez mais, não só valorizar, mas aumentar a potencialidade desses meios, né, desses mecanismos. Porque uma hora acaba, viu? E quando acabar vai ser meio complicado para voltar. Eu dou muito exemplo, por exemplo, eu trabalho agora com um projeto de saneamento básico rural, numa comunidade chamada São Bento, em Horolândia. E o que aconteceu? Quando a gente estava fazendo os cadastros do pessoal, lá é semiárido, né, sertão, e eu comecei a observar que algumas casas tinham umas canoas, né, no quintal assim, e eu ficava olhando e ficava me perguntando, qual é que é uma canoa aqui, né? Por que dessa canoa? E eu fui perguntar, né, indagar os produtores, por que vocês têm uma canoa aqui, se aqui não tem rio, não tem nada? Aí ele pegou e falou assim, olhe para aqui, para esse horizonte. Tudo isso aqui antigamente era água, né? Isso aqui era uma água que não tinha fim. Para onde você olhava aqui no horizonte, era tudo água. Parecia um grande mar, né? Hoje em dia, não tem mais água nenhuma lá. É, né? Uma comunidade na qual acabou a água. Realmente não existe mais água lá. Assim, não existe em grande quantidade na superfície, né? Lógico que tem algum outro poço assim, mas comparado ao que os relatos dos mais antigos, você não tem mais água nenhuma. E hoje que a água que eles utilizam é de onde? Poço artesiano. E aí eu fico me perguntando e perguntando a eles, né? Seu pai tinha um rio aí, né? Você tem um poço. E seu filho? Vai ter o quê daqui a 20 anos? Então são coisas que a gente tem que começar a pensar, valorizar, saber utilizar e potencializar para que coisas como essa não aconteça, né? E o 12 aí por fim, nós temos usar a criatividade e responder sempre às mudanças, né? A gente tem que sempre usar a nossa criatividade, a criatividade que o nosso filho, a nossa esposa, o nosso marido tem, para poder estar sempre melhorando a dinâmica de nossa casa, a dinâmica do que a gente, com que a gente trabalha e responder às mudanças. Por quê? A gente já tem um ciclo anual de mudanças que todo mundo conhece, que são as estações. Então a gente tem que saber se adequar a cada estação, né? A cada época, a época de estiagem, a gente tem que se adequar a ela, tem que saber que na época das chuvas a gente tem que produzir alimento suficiente para na estiagem a gente poder manter a nossa produção de forma adequada, tá?
e também mudanças, às vezes mudanças que não estão ligadas ao clima, mas está ligado a um problema da comunidade, que acontece ali que muitas vezes nós não estamos muito assim com previsão de acontecer, porque veio uma mudança, a pandemia, né? A questão do isolamento, teve uma mudança muito grande na estrutura social, tanto que hoje aqui a gente já se adaptou a essa mudança, a gente está com essa produção desses vídeos, que está chegando para vocês com qualidade, não substitui totalmente a questão da visita técnica mesmo no campo, né, a conversa com vocês, olho a olho, né, ali a conversa mais formal e informal, pessoal, do que um vídeo, mas são estratégias que a gente usa para poder solucionar esses problemas que vão aparecendo com o tempo. Bom, essa é a primeira parte para a gente entender um pouco da compreensão da permacultura e como é que a gente pode utilizar essa permacultura no nosso dia a dia. Então você viu aí que os princípios básicos dela é bem simples, né? Várias coisas que eu falei aqui, muitas delas vocês já fazem na propriedade de vocês, vocês já fazem com a família de vocês, são coisas muito básicas, assim, não tem uma complicação. Uma permacultura, às vezes as pessoas falam da permacultura como se ela estivesse num pedestal inalcançável, né, pela população em geral, pelos agricultores que sempre viveram da agricultura. Às vezes as pessoas falam da permacultura como se fosse algo somente da ciência, né, somente do laboratório, dos cientistas, dos pesquisadores. Mas não, a permacultura é muito mais o que a gente faz do que é feito num laboratório. Lógico que as duas coisas se encaixam perfeitamente, né? Elas têm que se encaixar, porque uma depende da outra. E assim, você tem que se autovalorizar, valorizar o seu conhecimento, o seu conhecimento que você vem trazendo aí, sua bagagem, né? No seu trabalho, nos seus acertos, nos seus erros, nas conversas com os seus vizinhos, nas conversas com as famílias, nas conversas com os técnicos que trabalham diariamente, né, com vocês. Então, assim, a permacultura não é algo extraordinário, inalcançável por nós todos, né? Então, assim, esse é o meu recado que eu tenho para dar em relação à permacultura. E eu queria mostrar um pouquinho para vocês entenderem e compreenderem o porquê que o nosso clima é semiárido, o porquê que nós vivemos num local assim de semiaridez. Já estamos passando para aridez, né, em alguns locais, muito por conta da ação humana. Você tem aí um dado que é preocupante. Por exemplo, a caatinga, ela tem 63% dela já alterada pelo ser humano. Então, assim, mais da metade do que existia da caatinga já foi modificada pelo ser humano por conta de propriedades urbanas, né? Você tem as grandes cidades crescendo cada vez mais, a cidade indo para a zona rural, e temos os desmatamentos, né? Desmatamento para produção de pastos. Nós temos a questão da mineração também, que é muito grande aqui no Nordeste, muito grande na Caatinga. Nós temos também agora a chegada dos parques eólicos. Claro que é uma coisa boa, porque vai estar gerando energia, né, a partir dos ventos, que é uma energia renovável, uma coisa assim, um passo muito à frente para a produção de energia no Brasil, é a questão das energias eólicas. Só que tem suas problemáticas, né? Tem a invasão da Caatinga, tem o desmatamento. Lógico que muitas empresas dessas fazem com um apreço maior ao meio ambiente, um respeito maior, mas não são todas. Algumas muito passam por cima de várias leis, né, de proteção ambiental. Mas assim, a Caatinga é muito modificada. É tanto que, para você ter ideia, a Caatinga era uma floresta, né, uma floresta grande, uma floresta que compreendia o Nordeste brasileiro todo e parte do Sudeste, que ali faz parte ali de Minas Gerais também. O norte de Minas Gerais tem Caatinga também, e que hoje ela foi suprimida, ao ponto de que vários outros cientistas, vários outros pesquisadores, até internacionais, não consideram mais a Caatinga como uma floresta.
justamente porque ela não tem um segmento inteiro. Você não tem uma mata muito grande hoje de caatinga, né? Às vezes você fala, ah não, caatinga aqui tem demais, né? Caatinga aqui, ó, você para onde você olhar tem caatinga. Mas se você for olhar do macro, você for olhar por uma visão mais de cima, né? Uma visão mais espacial, uma visão mais ampla, você vai ver que não é bem assim, né? Você tem grandes manchas já de destruição, né? A gente pegar, por exemplo, o mapa da Bahia e focar no centro dele, ali região de Irecê, você vai ver que tem uma mancha branca, justamente por desmatamento para a produção de alimentos, só que é essa produção de alimentos de forma inadequada, né? Então hoje, o mapa da Bahia, no centro dele, se você pegar imagens atuais do mapa da Bahia, logicamente que eu falo do mapa de fotografias de satélite, que a gente consegue ver realmente como é, né? Não aquele mapa de colégio, né? Aquele mapa mundi todo ilustradinho, com as colorações diferentes, você vai ver que tem uma mancha branca em cima daquela região de Irecê, muito por conta do desmatamento. Bom, então agora a gente vai compreender um pouco da nossa região no âmbito mais macro, né? Por que nossa região é dita como semiárida, por que ela é semiárida e numa forma assim mais macro, né? De uma forma onde a gente vai conseguir compreender melhor esse sistema. Bom, nós temos aqui um mapa em relevo, tá? Da América do Sul. Nós estamos nessa faixa aqui, tá? Nordeste brasileiro, é essa faixa aqui, tá bom? E a gente vai entender como é que essa faixa aqui foi construída e por que a gente tem poucas chuvas, tá bom? Por que ela é uma região semiárida? Semiárida já diz logo, né? É quase árido. E o árido é o quê? É o deserto, né? Os desertos aí que temos, por exemplo, o deserto do Atacama, temos o deserto do Saara, né? Temos o deserto na Austrália e nós somos um quase deserto. Já falei que a região semiárida brasileira é a região semiárida que mais chove no mundo, mas também é a região mais populosa do mundo, tá? Então é a que mais chove, mas é que tem mais gente para consumir essa chuva. Então o que acontece? Ó? Na formação desse continente, da América do Sul, o que aconteceu? Primeiro de tudo, logicamente, a gente tem a compreensão de que existem placas tectônicas, que eu queria mostrar, mas não deu para mostrar em outra imagem. Mas aqui existe uma placa tectônica, tá? E no meio do Oceano Atlântico existe outra. E foram essas placas tectônicas que separaram o hemisfério sul, no qual a gente vive, da África, tá? Então o que aconteceu? Quando essa placa rompeu, foi começar o rompimento, teve o surgimento dessa primeira cadeia aqui, ó. Tá vendo que o mapa é em alto relevo? Então, quanto mais marrom, mais alto. Quanto mais branco, mais alto ainda, porque são as geleiras. Tá vendo aqui a Cordilheira dos Andes. E a gente vai ver a interferência da Cordilheira dos Andes aqui na Caatinga, que é muita interferência. A gente, muitas vezes, talvez a você, um de vocês, talvez nem sabia que existia, né, essa cordilheira. Mas ela tem uma grande função, porque que é semiárido aqui. Mas vamos lá, a gente vai chegar lá. O que acontece? Quando o hemisfério sul foi separar da África, houve um grande impulso, né? Um empurrão muito grande, no qual elevou a parte terrestre, que é justamente essa cadeia aqui de serras, tá? Essa cadeia de serra que passa aqui em Jacobina, tá? Que a gente consegue observar, onde tem essas serras maravilhosas, onde tem cachoeiras. O surgimento dessas serras que conhecemos como Serras de Jacobina é, na verdade, parte de uma grande serra muito maior, tá? Que é chamada Serra do Espinhaço. Essa Serra do Espinhaço, ela começa em Minas Gerais, tá? Ela começa em Minas Gerais aqui, tá vendo? E ela vem subindo para o Nordeste. Isso aqui aconteceu justamente no primeiro movimento dessas placas tectônicas para separar o continente africano do continente sul-americano. Então teve esse surgimento dessa cadeia de serras e é por isso que Jacobina, né, essa região de Jacobina aqui próximo, Jacobina, Miguel Calmon, Canhém, Mirangaba, né, em alguns locais, logicamente que não é em todo o município, chove bastante. Por quê? As nuvens que vêm daqui do oceano, quando encontram as nossas serras,
elas têm que perder peso. E como é que ela perde peso? Chovendo. Então ela descarrega aqui para continuar o seu movimento, né? Então ela vai nesse sentido leste-oeste, encontra a Serra de Jacobina, perde peso e segue para o interior do continente, né? Vai-se embora aí para o lado de Orolândia, Umburanas, e aí por diante a gente vai até Goiás, e, enfim, tá? Então, primeiro ponto, por isso que aqui chove muito, e por isso que aqui tem muito mineral, por isso que aqui tem muito ouro, tem muita esmeralda, tem vários outros minerais, como manganês também, né? Tem muito aqui na nossa região justamente por isso. Porque esses minerais eles sempre ficam numa profundidade muito grande no solo. Só que quando teve essa movimentação, todo esse material foi levado para cima. Por isso que nossa serra tem muito ouro, né? Porque ele estava lá embaixo e essa movimentação trouxe cá para cima. Mas ainda a gente não chegou lá. A gente tem que compreender mais ainda por que aqui é semiárido. A gente ainda não chegou no ponto, tá? Nosso clima é semiárido muito por conta da Cordilheira dos Andes. A Cordilheira dos Andes é uma das maiores cordilheiras que tem no nosso planeta e ela não se limita só à América do Sul. Ela é uma cordilheira que é multicontinental, tá? Ela tem outras denominações, mas ela faz parte de uma cadeia de montanhas muito maior. Mas a gente vai trazer ela só para aqui, para a América do Sul. Então o que acontece? A Cordilheira dos Andes ela foi criada igual à Serra do Espinhaço, né? A Serra do Espinhaço que a gente conhece, que aqui na nossa região a gente chama de Serra de Jacobina. Mas já falei, é uma serra que vem desde Minas Gerais, é uma formação de serra desde Minas. Aqui tem uma outra placa, né, tectônica, que empurrou o continente para cá. A placa daqui empurrou assim e a placa daqui empurrou para cá. Nisso que empurrou, formou-se essa cordilheira enorme. Veja que a força que foi feita aqui foi muito maior que a força que foi feita aqui, tá? Na nossa região. Então o que acontece? Aí é que está o ponto principal para a nossa região ser semiárida. Todos os ventos que vêm para a América do Sul, né, da região norte para cá, elas descem por aqui, nessa região, e vão entrar na bacia amazônica. A Cordilheira dos Andes, ela vai fazer uma barreira para esses ventos, tá? Então, o vento bate aqui, e em vez de ele seguir, ou então ser redirecionado para o nordeste, não. Bate aqui na Cordilheira dos Andes e é trazida para a região sul. Por isso que em qual região chove muito aqui no Brasil? Centro-Oeste, Sudeste, São Paulo, né? Chove muito nessa região, porque todas as chuvas, todas as nuvens que são trazidas para cá, bate na cordilheira e desce para o sul. E aqui fica com muita pouca nuvem, tá? A nuvem que vem para cá são resquícios dela que se aglomeram aqui. Mas a grande porção vem por aqui, bate e desce. Então ela faz esse movimento, né? Bate aqui e vem para cá. Então não tem um acúmulo de nuvens com potencial de chuva na nossa região. Então assim, quanto mais a gente vai indo para o norte, menos chuvas a gente vai tendo. Quanto mais a gente vai escapando da Serra do Espinhaço, menos chuvas a gente vai tendo, né? A gente pode botar aqui, por exemplo, uma região onde eu morei, na Paraíba, que lá na cidade onde eu realmente morava, choviam 300 milímetros ano, tá? Era a média anual, assim, média global, desde quando começou a ter registros, eram de 300 milímetros por ano. Isso, trazendo para Jacobina, eu lembro que no ano de 2018, dia 2 de abril, teve uma chuva de 180 milímetros numa madrugada. Então você vê que numa madrugada em Jacobina, às vezes chove quase o que chovia na cidade onde eu morei, uma cidade chamada Picuí, né, no Seridó paraibano. Lá também um semiárido muito forte, assim, com características bem marcantes de semiaridez, de caatinga também. Mas o local que menos chove no Brasil, também numa cidade na Paraíba, nessa região aqui, chamada Cabaceiras. Lá chove 175 milímetros ano, né? A média anual histórica é de 175 milímetros ano. Então, a gente tem que olhar a permacultura e trazer para a nossa realidade.
A gente tem que pegar os princípios éticos e os princípios dos conceitos da permacultura e trazer para a nossa região de semiárido. A gente não pode simplesmente querer trazer tecnologias de fora, conceitos de fora e querer aplicá-las como é lá fora. Não, a gente tem que entender a nossa particularidade, entender nossa semiaridez, entender a caatinga, as plantas da caatinga, que cada uma tem uma função específica, tá? E utilizá-las da melhor forma possível. Bom, um bom exemplo, né, dessas particularidades que nossas plantas têm, eu vou mostrar aqui agora, nesse gráficozinho, que mostra aqui a profundidade das raízes, né, no solo. E é claro que a gente está falando de raízes que são de plantas nativas, tá? Aqui a gente tem o dado aqui em pés, mas aqui a gente convertendo, cada pé desse aqui são cerca de 30 centímetros. Então aqui, para formar 1 metro, a gente puxa aqui de 3 um pouquinho, tá? Entre 3 e 4 a gente tem 1 metro. Então aqui no total, a gente vai ter basicamente aí 2 metros de profundidade de solo, tá? Então vamos seguir assim, ó. Nossas plantas, elas têm um sistema radicular perfeito para o solo que a gente tem. Então assim, muitos dos solos daqui no Nordeste têm uma variação muito grande. Alguns são rasos e alguns são profundos. Raso eu digo que a pedra, a rocha, né, mãe, é bem alta, né? Com pouco tempo que você cava ali, com poucos metros, às vezes não chega nem a metro de cava que você cava, você já consegue achar a rocha, né? E ali tem que ter uma raiz que penetre de uma forma que é específica para aquilo ali, né? Uma raiz forte, por exemplo, a raiz do xique-xique. O xique-xique é uma planta que consegue nascer em cima da própria pedra, né? Com pouca quantidade ali de solo e de matéria orgânica, ele já consegue começar a ter suas raízes ali, desenvolver suas raízes e começar a quebrar aquele solo, aquela rocha também. Então é o seguinte, nós temos plantas que são adaptadas ao nosso solo, né? A malva, por exemplo, o velame, o calumbi, essas plantas que são tidas como plantas ruins, né? Na realidade são plantas excelentes, porque é elas que vão fazer justamente a quebra do solo. Quando se tem um pasto bastante degradado, né? Já muitos anos de uso aí de pasto, o que vai acontecer? Não vai começar a nascer nada, né? Só que aí você vê que o que brota ali? É a malva branca, é o velame, é o calumbi, é a jurema, né? São essas plantas mais rústicas. Porque essas plantas mais rústicas, ela tem um sistema radicular que vai ajudar justamente a devolver a estrutura do solo, a estrutura que ele tinha antes de ser utilizado para pastoreio, né? Que o gado, com o tempo ali pisando muito no solo, vai começar a compactar, vai começar a tirar os espaços que tem no solo, que circulavam a água, que circulavam o ar ali dentro. Então são essas plantas que vão começar esse processo de reconstituição do solo, tá bom? Então nós temos aqui algumas delas, né, que você vê que chega aí o seu sistema radicular a quase 2 metros, e muitas delas, a depender, chega até 3 metros. Então qual é a importância dessa planta, tá? Você tem alguns nutrientes como fósforo, né, que é super essencial para a planta, né? É tanto que quando você vai comprar um adubo químico no mercado, tem lá NPK. O que é o NPK? Nitrogênio, fósforo, potássio. O fósforo é um nutriente que tem nos solos, tá? Ele é natural, ele é da natureza. Então o que acontece? Para que as plantas acessem esse solo, as plantas de cima acessem esse solo, você tem que ter uma planta com a raiz profunda que consiga captar esse fósforo lá embaixo e trazer aqui para cima. E como é que se faz? O processo chamado reciclagem de nutrientes, que é muito utilizado na permacultura. Então você tem uma planta que tem um sistema radicular adaptado, que vai puxar esse nutriente lá de baixo da profundeza, trazer esse nutriente para o seu sistema radicular, para o sistema foliar, e o que vai acontecer? Ela vai morrer, vai soltar suas folhas, vai começar a sua decomposição,
em cima do solo. Então ali você já vai ter uma reserva de potássio disponível para uma planta anual, por exemplo, ou para alguma outra planta que você queira. Então esse processo é chamado reciclagem de nutrientes, que é justamente feito pelas plantas nativas e as plantas chamadas pioneiras, né? São aquelas plantas que primeiro chegam a uma região. Como é que começam a habitar, né, aquele local onde estava degradado. Então essas plantinhas assim, que às vezes passa despercebido, que a gente não dá um valor certo, na realidade ela tem um grande valor, né? Primeiro, que é a descompactação do solo compactado. Depois tem a reciclagem dos nutrientes, que é esse processo que ela vai puxar lá de baixo e colocar aqui em cima para a gente. Então a gente pode, por exemplo, em vez de estar arando e capinando, a gente pode simplesmente deixar o mato por um tempo, que é o sistema chamado de pousio, né, do solo. Você dá um tempo para o solo ali, deixar o mato crescer mesmo. E depois você faz a roçagem, você tira só a camada superficial, né? Que aí essa camada aqui vai ficar no chão mesmo, e todo esse material, todo o nutriente que ela conseguiu captar aqui embaixo, vai ficar disponível aqui em cima. Ah, mas isso aí não existe não, porque o mato vai crescer de novo. Tá, mas se você capinar 10 vezes, o mato não vai crescer de novo? Se você colocar veneno 10 vezes, o mato não vai crescer de novo? O veneno nem tanto, né? Com uma grande quantidade de veneno que se coloca, uma hora vai chegar ao ponto que nada vai nascer. Nem as próprias plantas que você queira plantar, né? Então assim, a roçagem na permacultura ela é muito utilizada para dinamizar esse aumento de nutrientes na primeira camada aqui, ó, superficial do solo. Porque, por exemplo, milho, que é muito usado aqui na nossa região, o feijão, a abóbora, girassol, elas são plantas que vão conseguir absorver somente nutrientes que está aqui nessa região, de no máximo até 1 metro, né, que são 3 pés, como a gente falou, né? Basicamente aqui nessa região. Então, como é que ela vai acessar um nutriente que não existe aqui, mas que existe aqui embaixo? Né? Justamente reciclagem do nutriente, tá? Reciclagem dos nutrientes, que é feito justamente por essas plantas que a gente pouco dá valor, que a gente pouco conhece, mas que tem um potencial muito grande para fazer a reconstituição do nosso solo, tá certo? Existe aqui, ó, o triângulo da vida de Ernest Gust, né? É um grande impulsionador das técnicas da agrofloresta e da agricultura sintrópica, tá? E aqui ele fez esse triângulo, ele chama do triângulo da vida, né? Mas indo da monocultura para a agrofloresta. Então ele traça um histórico das áreas, né? Como normalmente as áreas são de produção, né? Primeiro nós temos aqui, ó, temos uma linha de tempo, tá? Temos uma linha do tempo que corre de cá para cá e temos a linha de ação durante o tempo, que é justamente a ação antrópica. Então o que aconteceu? No início tinha-se as plantas pioneiras, que eram aquelas plantas que primeiro chegavam ao ambiente. Depois temos as árvores de vida longa, né? Aquelas árvores maiores. Quais são as árvores maiores da caatinga? Cajueiro, umbuzeiro, cajazeira, temos o mungu, a barriguda, maniçoba, dentre tantas outras, né? Carnaúba, caibreira, pau-de-rato, todas são plantas de vida longa, tá? Então o que acontece? Vem um rapazinho de lá para cá e o que faz? Corta tudo, bota tudo para o chão. Quando tem recurso, passa o correntão. Quando não tem, passa o fogo, né? E vai fazer o quê? Tira toda a biodiversidade que a gente falou já da importância da biodiversidade, de a gente saber usar essa biodiversidade para plantar o mono, né? Monocultura, uma única cultura só, né? Que vai explorar poucas raízes. Olha aqui o legal também, que ele vem trazendo aqui do solo e a profundidade, né, um teor de matéria orgânica. Aqui nas plantas pioneiras você tinha pouca profundidade de solo. Aqui nas árvores de vida longa nós já temos uma grande quantidade de solo por conta da questão das raízes. E quando você quebra isso aqui, esse ciclo, e bota uma planta só, bota só o milho, só o feijão, só a abóbora, você com o passar do tempo você vai ter o quê? Ó? Um solo raso, pobre em nutrientes. Por quê? Daqui, da monocultura, muitas vezes você tira tudo, né? Você produz, pega o milho para vender,
pega o bagaço ali para dar de alimentar os animais. Então você para de fazer a reciclagem. Então tem uma diminuição da profundidade do solo, você tem uma compactação muito grande do solo. E o que acontece com essa monocultura? Olha só, plantas pouco resistentes e depois, no final, planta fraca. Uma monocultura à base de agrotóxico, pouca vida, vegetação e animal. Vai chegar a um ponto de declínio, um ponto onde você não vai mais para lugar nenhum. E qual é o que se faz? Passa para outra área. Então você vai recomeçar todo esse processo daqui, ó. Você vai pegar uma outra mata, vai destruir, vai botar monocultura, vai acabar com o solo, vai acabar com a biodiversidade, vai enfraquecer o sistema que existia aqui antes, ao ponto de chegar a estaca zero, e vai fazer o que agora? Outra área. E era assim que acontecia, né? Tem muitos relatos de agricultores e agricultoras que falam bem assim, na época do meu pai, a gente destocava lá, botava fogo, a produção, minha Nossa Senhora, era uma maravilha. Mas hoje, olha os resultados dessa produção maravilhosa, né? Grandes áreas desérticas aí, onde a produção é praticamente impossível. Mas temos aqui agora o quadro invertendo, né? Nós temos aqui a produção na permacultura, produção com bases de agrofloresta, de agricultura sintrópica. Temos aqui o plantio de plantas adaptadas ao nosso clima, que é justamente a gente saber interagir com o nosso meio, observar e interagir. Plantas adaptadas ao clima seco, né? Começamos com a capina seletiva, com a roçagem, com a reciclagem do nutriente, né? Olha, trabalhando diversificadamente um ambiente bonito, com sombras, com frutas. Então, quando a gente vai aumentando a altura do nosso sistema, nós vamos também aumentando a profundidade do solo, por conta da quantidade de raízes. Ao ponto de que a gente pode chegar aqui a um solo profundo, rico em matéria orgânica. E aqui a gente vai começar a trabalhar com o quê? Com as podas. Logicamente que a gente vai fazer só o quê? A gente vai chegar a um ponto no qual é o limite que a caatinga, que o semiárido pode suportar. A gente não deve acreditar que vai chegar numa floresta imensa, com árvores, né, amazônicas daquele porte ali. Não, a gente tem que compreender o que? As peculiaridades da caatinga, saber que até onde ela vai, até qual é o porte que ela consegue suportar, até a altura de suas árvores, né, e tudo mais, a biodiversidade do ambiente, para a gente poder estar usufruindo tudo que há de melhor de nosso bioma e do nosso semiárido. Bom, meu recado era esse, né? Nossa aula vai encerrando por aqui. Para mim foi muito bom, né, estar falando, explicando um pouco para vocês. Claro que isso é o mínimo que a gente consegue trabalhar com o vídeo. Na propriedade a gente conseguiria falar muito mais coisas, mas não faltarão oportunidades. Eu espero que vocês se cuidem bastante durante essa pandemia, né? Evitar certas situações que todos já sabem bastante, não precisa a gente estar sempre renovando, né, quais são os cuidados que devemos tomar, porque uma altura dessa todo mundo já sabe o que deve e o que não deve fazer. Então fica aqui um grande abraço para vocês, se cuidem e vamos trabalhar para que a nossa biodiversidade, nossa caatinga cada vez mais vá aumentando, não diminuindo. Então um abraço e até mais. A Terra à Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial.